Bom, pessoal, boa noite a todos. Vamos dar início aqui aos trabalhos. Ainda bastante gente ingressando aqui no nosso ambiente virtual, né? Para quem não me conhece... Professor. Pois não, Joana. Boa noite. Boa noite. A professora Francis, ela falou que era para a gente colocar o nome RA pelo chat. Não. Já eu vou explicar isso aí. Pode falar. Tá bom, professor, obrigada. Então, novamente, boa noite a todos. Uma satisfação ter vocês aqui conosco essa noite. O debate promete, o tema é bastante instigante. Inicialmente, eu queria agradecer a iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Direito, do PPGD da Unimar, em nome do nosso coordenador, o professor Jonathan Barros Vita, que está aqui conosco. Agradecer também ao curso de graduação, né, em Direito da Unimar, em nome da nossa coordenadora, a professora Francis, e ao apoio da Unimar, em nome da sua pró-reitoria, nesses eventos vários eventos, né, tem sido semanas bastante intensas. A gente tem procurado disponibilizar para os nossos alunos, tanto do mestrado, doutorado e graduação, o máximo de oportunidades possível, né, de trazer temas ligados às nossas pesquisas na Unimar e também às questões da atualidade. Então, agradecer a todos vocês pela participação. Inicialmente, então, eu queria só deixar registrado que, conforme já adiantei aqui alguns minutos atrás, mas alguns não estavam ainda, não se faz necessário que vocês coloquem o nome e IRA para os alunos, né, a questão do registro acadêmico aqui nos comentários, tá? Ao final, eu vou disponibilizar um link com um formulário para que vocês preencham esse link e esse formulário e automaticamente nós faremos a emissão dos certificados, tá bom? Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Então, eu passo aqui agora para a apresentação dos nossos convidados, também já fazendo aqui um pedido, passando para vocês um pedido de desculpa e uma justificativa pela ausência do professor Gustavo Rabai. O professor Gustavo Rabai entrou em contato conosco hoje pela manhã e, infelizmente, ele não vai poder participar conosco hoje à noite. Vai desfalcar aí o time, né? O Gustavo, que é parceiro, né, além de amigo, parceiro também aqui do programa, tem participado de algumas bancas de mestrado aqui do PPGD da Unimar, e infelizmente ele teve a notícia triste hoje do falecimento de uma pessoa muito próxima a ele, e por essa razão não tem condições realmente de participar desse momento, tá? Então fica aqui
o informe, né, as minhas solidariedade ao Gustavo, e, de toda forma, outras oportunidades nós vamos ter para que essa participação ela seja realizada. E também passar, então, agora a apresentar os nossos dois ilustríssimos convidados para debater esse tema de hoje, né? Vigilância digital e coronavírus, um tema de momento, um tema que está na pauta aí das discussões mais relevantes em relação aos aspectos jurídicos dessa pandemia que nós estamos vivendo, né? O professor Dr. Cláudio Lucena, mestre em Direito pela Universidade Livre de Bruxelas e bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Campina Grande. Ele é professor e ex-diretor da Universidade Estadual da Paraíba, com uma atuação de mais de 10 anos em temas jurídicos relacionados à tecnologia. Lembro como se fosse hoje, quando eu dava aula há mais ou menos uns 10 anos atrás, 12 anos atrás, numa cidadezinha no interior da Paraíba chamada Patos. Foi a primeira vez que eu ouvi o professor Cláudio numa brilhante palestra, já naquela época, falando sobre tecnologia e levando para o interior da Paraíba, lá no sertão, uma série de equipamentos, né, tecnológicos, inclusive, na apresentação. Então, infelizmente, a conversa com o Dr. Cláudio hoje vai ser à distância, mas oportunidades não faltarão para que ele venha à nossa Unimar e participe presencialmente, né? E o professor Dr. Daniel Barilli, né, pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos, professor do PGD da Unimar, colega aqui da Unimar, também grande entusiasta do tema, né, advogado com experiência na área de compliance, consultor em compliance e grande entusiasta também dos temas ligados à tecnologia, né? Então, o Dr. Gustavo Rabai também, que participaria conosco, também é outra autoridade no assunto, e com certeza engrandeceria também o debate, mas nesse momento ficou impossibilitado. Então, eu queria agradecer mais uma vez ao professor Cláudio, ao professor Daniel. Também, aqui, rapidamente, já vou passar a palavra para o Cláudio, informar que nós estávamos organizando um congresso de Direito e Tecnologia para agora o mês de maio, né? E quando isso estava prestes a ser anunciado, nós tivemos a notícia, né, da questão da quarentena, da pandemia do coronavírus, o que impossibilitou o avanço neste congresso presencialmente, né? O professor Cláudio seria convidado, já tinha até conversado com o Gustavo Rabai, o Gustavo, o Cláudio e o Daniel seriam convidados a participar desse evento, inclusive contando com um hackathon que nós faríamos aqui na Universidade de Marília, mas o projeto não foi abandonado, ele só foi adiado, né? Enquanto isso, a gente vai discutindo aqui através desse mecanismo que nós temos e também informar a todos vocês que esse debate de hoje vai estar disponível no canal do YouTube do PPGD da Unimar. Então, peço que vocês se inscrevam lá no canal do YouTube do PPGD da Unimar e vocês vão ter acesso a uma série de conteúdos que estão sendo produzidos, debates, palestras, reuniões de grupos de estudo. Então, é bastante interessante que vocês façam essa inscrição lá no canal do YouTube do programa de pós-graduação. Também convido vocês a seguirem, quem ainda não segue, as redes sociais do PPGD da Unimar, Instagram e Facebook, que nós sempre estamos divulgando lá as questões mais relevantes para o nosso curso de Direito e para o nosso programa de pós-graduação. Então, sem maiores delongas, eu funcionarei aqui hoje como um provocador, um moderador, né, nos debates. Quem tiver questionamentos, podem colocar aí nos comentários, que eu vou fazer aqui um filtro, uma seleção, para passar para os professores. E, de pronto, eu passo a palavra para o professor Cláudio Lucena, né, agradecendo mais uma vez a participação. O senhor tem a palavra, professor. Muito obrigado. Obrigado pela presença, obrigado a todos vocês pelo convite. Eu queria dizer a vocês aqui que, hoje pela manhã,
estou vendo 136 pessoas aqui. Hoje, à tarde, né, como depois do almoço, o UOL promoveu também uma live. Vocês, para quem está interessado nessa área, está percebendo que aí esse debate acontece 2, 3 vezes por dia no Brasil, e instrumentos jurídicos ou desdobramentos jurídicos, como publicação de políticas públicas, decisões judiciais ou leis ou medidas provisórias, também são diárias a esse respeito, né? Só que o UOL, com todo o poder de mobilização que eles têm, e assim, com palestrantes realmente fantásticos, gente que está liderando esse setor, participando, inclusive, muitos deles, da moldagem desse problema, Bruno, mesmo assim, mobilizou 141 pessoas. Quer dizer, nós temos há duas aqui. Estamos chegando lá. Estamos chegando lá. Há duas pessoas, 139, há duas pessoas de ter a mesma audiência que um canal com muito poder de mobilização como o UOL tem, né? Então, estou muito feliz aqui, uma oportunidade muito particular de encontrar aqui o Daniel. Eu acompanhei a live que ele fez ano passado com a gente no Legal Mind Academy, sensacional, sobre compliance, mas não tinha tido essa oportunidade ainda de interagir direto com ele, ainda virtualizado, né? A desvirtualização vai ficar mais para frente um pouquinho. Mas uma saudação a todos vocês, muito obrigado. E a saudação, muitos colegas aqui, doutor Rodrigo aqui acompanhando. O link foi socializado durante o dia, tem alguns amigos aqui também junto para a gente discutir isso. Acho que Bruno deixou o microfone no mute, não? Pronto, liberei. Chegamos aos 140, viu, Cláudio? Chegamos aos 140. Então, vamos começar o debate, Cláudio. Você tem 10 minutinhos para falar. Depois eu vou passar para o Daniel também falar por 10 minutos. E depois eu vou fazer algumas provocações para o debate e também colher aqui as questões e as dúvidas dos nossos participantes. Tá bem. Eu acho que vale a pena eu descrever o que é que está acontecendo aqui para o pessoal. Eu tenho dupla nacionalidade, né? Eu venho da computação. O meu está baixo também, Mansur? Eu venho da ciência da computação e eu tenho essa dupla nacionalidade, né? Então eu fico à vontade para falar aqui sobre alguns desses temas. E o que é que coloca esse tema na pauta da gente hoje? O que coloca esse tema na pauta da gente é exatamente esse momento aí ímpar que a gente está vivendo na história, né? De precisar utilizar alguns dos recursos que nós, seres humanos, desenvolvemos como sociedade ao longo desse período inteiro, para tentar fazer com que essas ferramentas nos ajudem a combater esse inimigo que é comum, né, ao globo inteiro. Quais são as ferramentas que estão sendo utilizadas? Né? Quais são as ferramentas técnicas que estão sendo utilizadas? Elas são de naturezas distintas. Os governos hoje, governos e iniciativa privada, muitas vezes em parceria, vêm aplicando ferramentas distintas. O que é que está à disposição da gente para monitorar a gente que está ou que é suspeito ou que tem potencial de desenvolver o Covid-19? Covid-19 é masculino ou feminino? Eu estou com essa dúvida ainda sem resposta. Né? Mas quem está infectado, suspeito ou com potencial de desenvolver coronavírus. Há medidas, Bruno, offline e há medidas online. Há medidas conectadas ou desconectadas do digital para ver isso. Uma das possibilidades de fazer essa avaliação é utilizar, digamos assim, técnicas ou metodologias que foram utilizadas, por exemplo, na gripe espanhola, há mais de 100 anos. Você ir de um em um, pegar um agente de saúde e de um... Obrigado, Fabiano. Feminino, né? Covid, muito bem. Vai de casa em casa, de um em um. Pergunta ao sujeito se tem, se não tem, ou tenta fazer o teste. Se o teste der positivo, melhor, você faz a verificação. Faz o teste, mapeia as pessoas da casa, mapeia o itinerário daquele sujeito durante o dia, com quem ele teve contato, e a partir dali faz um mapa. Pega essa folhinha, volta para a Secretaria de Saúde, ou para o seu órgão de saúde, ou para quem esteja controlando, transfere aquilo para inteligência maior e faz um mapeamento mais amplo. Isso é uma forma analógica de fazer. É fácil para a gente perceber que essa forma de fazer as coisas não vai funcionar para um mundo globalizado. Muito menos para uma dinâmica de uma doença que está se mostrando altamente contagiosa, né, com altíssimo poder de disseminação. Essa técnica chama-se contact tracing, né? Não sei nem se tem uma técnica aí no vocabulário sanitário brasileiro, mas ela significa rastrear por contato, né? Contact tracing. E ela foi feita analogicamente, manualmente, por agentes de saúde na gripe espanhola. Qual é a ideia que alguns governos têm? Olha, como é que a gente transforma uma ideia que é parte do processo de transformação digital de todo serviço e produto que há na Terra hoje. O sujeito diagnostica, mapeia como era a situação
e diz, olha, como é que a gente vai fazer isso agora no mundo digital? Troca a plataforma. Como é que a gente implementa isso no mundo digital? E isso tem sido implementado também de algumas formas distintas. Né? No mundo digital, como é que ficou o contact tracing? Uma dessas formas, que vem sendo utilizada no Brasil, é simplesmente a possibilidade de você tomar dados de uma base de dados grande. As empresas de telecomunicação são aí seguramente a mais, digamos assim, o alvo principal, o parceiro principal disso, porque as empresas de telecomunicação naturalmente têm os dados, e dados pessoais, né, de todos os cidadãos brasileiros. E tem que ter dado pessoal porque tem que ter o endereço e tem que ter a conta do sujeito, tem que habilitar o chip, na compra faz com que você deixe dados pessoais. Então, as telecoms são um dos parceiros dessa tentativa de contact tracing digital. O sujeito vai às empresas de telecomunicação, mas não só. Há outras empresas também que trabalham com geolocalização, georreferenciamento. Há o caso, inclusive, de uma empresa assim, que está inserida muitíssimo profundamente no cenário de mapeamento da Covid-19 no Brasil, que é a Inloco, startup aqui de Recife, né? Uma empresa com um modelo de negócio e uma ideia de negócio revolucionária, que está se revolucionando de novo, substituindo, eu diria até em algumas situações, com mais eficiência e com mais segurança jurídica, toco nisso mais na frente, com mais segurança jurídica, o modelo de colaboração com as empresas de telecomunicação. Como é que funciona esse primeiro modelo de contact tracing digital? Toma-se os dados das pessoas, para evitar um problema jurídico maior, acho que o Daniel entra nisso daqui a pouquinho, anonimiza-se os dados. Essa palavra é super interessante, porque o termo anonimização é um canivete suíço jurídico agora. Se todo mundo perguntar, pode-se utilizar dados pessoais hoje no Brasil para monitorar suspeitos ou infectados por Covid? Um jurista puro sangue vai dizer, se os dados tiverem anonimizados, sim. Essa é a resposta juridicamente simples. Né? O problema é que a pergunta seguinte é, o que é anonimização? Tem uma resposta assustadora. Anonimização não existe. Computacionalmente, a anonimização não existe. Então, a gente se contenta, todas as legislações do mundo, nem a brasileira não, toda a legislação do mundo se contenta com um standard de presunção de anonimização. É muito importante e é um sujeito novo no direito. A anonimização não é uma categoria jurídica conhecida. A anonimização está sendo apresentada ao mundo do direito agora, na crise do Covid, embora seja um conceito de proteção de dados pessoais já de algumas décadas, mas é agora que a gente está sendo apresentado a anonimização. As empresas anonimizam esses dados, caso de modelos de negócio como a Inloco já trabalha com dados anonimizados, falando da presunção jurídica. Esses dados anonimizados são agregados, já não identificam ninguém, por isso que a gente usa a tecnologia anonimização. Esses dados não representam mais ninguém individualmente, já não é o celular de Bruno, o celular de Daniel, nem o celular de Rodrigo. Né? São dados anonimizados, fixa-se um ponto, e aquele ponto passa a ser o seu ponto base, por exemplo, sua casa, se alguém, né, ou se alguém que tem um serviço essencial que passa muito tempo ali, mas fixa aquele ponto. E o mapa, porque isso é uma representação cartográfica, o mapa vai dizer o seguinte, esse sujeito está ou não está, esse indivíduo está ou não está se mexendo, está ou não está se deslocando, se mexendo não, né? Ninguém ainda não tem sensor de movimento, está ou não está se deslocando. E esse deslocamento, medido de forma agregada, gera um índice, e o poder público tem utilizado esse índice para entender que há ou não há respeito ao distanciamento social. Essa é a forma mais segura de se fazer essa aferição hoje. Há outras formas, inclusive, estão sendo utilizadas em outros lugares do Brasil, porque isso é tudo muito experimental. Nós estamos falando aqui de um tema que nos últimos 10 dias teve 10 grandes movimentos jurídicos importantes. Entre ação do Supremo, medida provisória, instituição normativa do IBGE, decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, mas esse é o modelo dito mais seguro. Quais são as falhas dele aqui? Quais são os gargalos dele? O conceito, né, de anonimização, exatamente o conceito, o que é, o que não é, se a gente consegue ou não falar em dados anonimizados, e aí, eventualmente, a proporcionalidade de uma medida como essa. Há medidas mais invasivas, mais intrusivas do que essa, que são, por exemplo, o rastreamento individual do celular. A gente tem algumas situações em que isso já está acontecendo no Brasil. Para esta circunstância, ela é, digamos, juridicamente muito mais arriscada, porque ela depende aqui não só de uma coisa a mais, que é o consentimento, normalmente isso vai precisar de consentimento, mas mesmo que não precise de consentimento, que o poder público invoque uma das outras bases legais para aplicar
para coletar e processar esse dado sem a necessidade do consentimento. Esse dado normalmente é um dado que a lei chama de dado sensível, uma categoria diferente de dados, né, de dados de saúde. Ele precisa de testes jurídicos mais robustos, certo? Me parece que a tendência são os dados anonimizados, agregados, servirem para mapas de calor no Brasil. Mas não são raras as hipóteses dessa outra forma de monitoramento, Bruno, até porque essas outras formas de monitoramento foram as que deram, aparentemente, né, pelos relatos que a gente tem até agora, foram as que deram os melhores resultados nos países asiáticos, onde o foco começou, né? Então, Taiwan tem uma experiência muito invasiva. A China, todo mundo, se não conhece, mas pelo menos acompanha aí nos noticiários, que os códigos QR são gerados pessoalmente, e aquele código QR é um passo, o sujeito não está infectado, esteve ou não esteve infectado. Na Coreia do Sul, chegou-se a ter um sujeito com câmeras na frente da casa de uma pessoa identificada, se ele se recusasse a instalar um aplicativo do governo. Mas mesmo em locais, mesmo em lugares, espaços jurídicos, eu vou deixar aqui para a gente depois continuar, mesmo em espaços jurídicos, digamos assim, privilegiados em termos de proteção, de framework de proteção a direitos humanos, como é a União Europeia, há situações como, por exemplo, a da Polônia, onde o governo tornou compulsória para o cidadão a instalação de determinado aplicativo. Esse aplicativo é de uso compulsório, está parecendo muito com algumas das alternativas que foram utilizadas, né, na Ásia. Mas esse uso não só é compulsório, a autenticação, quando o governo quer saber se você está na sua casinha mesmo, esperando dar os seus 14 dias de quarentena, ou esperando alguma outra ordem governamental, a autenticação do aplicativo é cara crachá, é reconhecimento facial. Então, não só você está com o aplicativo compulsoriamente determinado pelo governo, como a sua autenticação, na hora que o governo pretende checar onde você está e como está passando, né, algum tipo de identificação, esse dado pessoal, que já era sensível, que era um dado de saúde coletado pelo aplicativo, ele torna-se exponencialmente mais sensível, porque passa a coletar, associada a isso, a informação biométrica da face, né? Esse panorama varia muito, né, em todo o mundo. A gente, na Ásia, eu acho que a gente tem as medidas mais invasivas, Bruno, mas também tem um sistema jurídico, não só jurídico, mas jurídico, social e cultural, onde a noção de coletividade é mais importante do que a noção de individualidade. Então, não me choca muito que a Ásia tenha avançado mais, tenha sido mais incisiva, né, na coleta de dados pessoais, mesmo que esses dados pessoais, em tempos de paz, digamos, não sejam objeto dessa coleta, mas agora, no momento desse, de exceção, me parece natural que sociedades como, por exemplo, a sul-coreana, sociedades como Taiwan, Singapura, cedam um pouco mais, né, ao governo do que em locais onde o quadro de proteção a direitos fundamentais é mais sedimentado, como é o modelo europeu. No Brasil nós temos, e agora termino, no Brasil nós temos, além disso, né, além desses problemas todos, dessas escolhas, dois problemas jurídicos para explorar, né? O primeiro é a ausência de transparência. Dificilmente as medidas que nós estamos vendo sendo aplicadas para monitorar indivíduos têm expostos o core do negócio, o núcleo. A gente não está vendo os termos de cooperação de quem está cooperando com o poder público, nos casos das telecoms e das startups. E, além desse problema, a gente tem a imaturidade do quadro nacional de proteção de dados pessoais. A gente não tem uma agência, nós temos, no momento, a gente tem saudade de uma agência regulatória que a gente nunca viveu, né? E ela devia já estar funcionando, estaria aprendendo em 3 meses o que levaria 10 anos para aprender, né? Seria um momento importantíssimo para a agência estar funcionando, mas aí agora a gente nem tem a maturidade, não tem a transparência dos instrumentos, então falta confiança. Confiança é uma palavra fundamental na discussão sobre compliance, de uma forma geral, mas também sobre proteção de dados pessoais. Falta essa transparência e nos falta maturidade do quadro regulatório. E é nesse caldeirão aqui que a gente começou a jogar os ingredientes para o que a gente está vivendo agora no Brasil. Maravilha, Cláudio, maravilha. Tem bastante coisa aí para a gente explorar. Daniel, vou passar para você, Daniel, para você fazer as suas considerações também, as considerações iniciais, para depois a gente iniciar com alguns debates interessantes relacionados a essas situações. 154, viu, Bruno? 154, Mais que o UOL. Fique à vontade, Daniel. Vamos lá. Primeiramente, muito boa noite a todos. É uma satisfação muito grande poder estar aqui com todos, em especial estar com o professor
Cláudio Lucena, que já, sabe, professor, os ventos sopram aqui para o sul, sempre de forma muito gentil a respeito do seu nome. Então, essa é uma oportunidade grande para podermos estar aqui e fico muito feliz de poder aprender bastante aqui consigo e com o debate dos colegas. Bom, coronavírus, rastreamento digital de infectados, controle sobre as pessoas saudáveis, né? Talvez de uma forma muito abrupta, nós transformamos a maneira que nós nos colocamos na sociedade, fomos de uma forma, vamos dizer assim, inopinada, abrupta, né? Fomos colocados numa situação que nós não estávamos preparados em relação a isso. Já é difícil nós lidarmos com as transformações da tecnologia, porque, obviamente, que elas têm nós não conseguimos acompanhar dentro de um modo racional de como a tecnologia se desenvolve. Ser jogado num caldeirão desse em menos de um mês e meio, e ter de lidar com isso, obviamente que nos traz desafios. Desafios do ponto de vista jurídico, que é o nosso caso, desafios do ponto de vista econômico, desafios do ponto de vista sanitário, mas, essencialmente, o nosso caso aqui, nós estamos a tratar o problema da vigilância, né? Certamente, eu lembro aqui de uma bela obra, que é a obra do Zygmunt Bauman, que fala sobre a vigilância líquida. E ele mesmo já dizia de que chegará um momento que nós estaremos sendo vigiados a todo momento, a toda circunstância, por gadgets, né, dispositivos que entrarão na nossa vida sem que nós percebêssemos. Essa predição, esse olhar para o futuro, ele, na realidade, o coronavírus, ele trouxe isso de uma forma muito rápida, né? E, portanto, se nós estávamos esperando que essas tecnologias fossem implementadas de uma maneira paulatina em nossas vidas, na realidade, elas ingressaram de uma maneira abrupta. E a grande questão, talvez o cenário de fundo que coloca essa temática, é que nós estamos lidando com uma circunstância de um pavor social muito grande, né? E justamente o pavor social, ele está inversamente colocado, inversamente valorado em relação à privacidade. Ou seja, as pessoas estão, em uma sua maioria, estão dispostas a abrir mão da sua privacidade, fornecer seus dados pessoais, se tiver um benefício que seja, no caso atual, o benefício de uma política sanitária que possa exterminar, diminuir, controlar essa pandemia. Essa não é uma experiência nova, né, no que se refere à tecnologia. Se nós formos pensar de que há 20 anos, né, nós tivemos um caso do 11 de setembro, logo em seguida, ao 11 de setembro, inúmeras tecnologias de controle social foram colocadas, como o uso de equipamentos em aeroportos, de identificação das pessoas, o uso de instrumentos para interceptação de telefonemas, ou mesmo de um controle sobre e-mails ou sobre as redes sociais, que vieram, de uma certa maneira, em nome da proteção ao terrorismo, né, contra o terrorismo, vieram se consolidar no nosso cenário mundial. E nós nos sujeitamos a isso. A população americana, inclusive em pesquisas realizadas, ela disse que ela estaria, sim, disposta, na sua maioria, a abrir mão de um pedaço da sua privacidade para que ela pudesse obter um nível razoável de segurança. Talvez esse desafio é o que nós estamos enfrentando agora. A sociedade mundial está se colocando a abrir mão de um pedaço, de uma parcela significativa da sua privacidade, para que haja um controle sobre o nosso nível de saúde, de sanitarismo, né, e controle dessa pandemia. Interessante de que a grande pergunta que nós nos colocamos, a partir de então, é o quanto que a sociedade está disposta a abrir mão da sua privacidade para garantir a sua segurança. Talvez essa é a pergunta mais fundamental. O caso chinês, nós vamos até debater mais sobre ele no decorrer de hoje,
Mas o caso chinês, embora ele talvez seja, em alguns aspectos, um exemplo de tecnologia para o uso nos meios cotidianos, a grande questão é que na China os problemas relacionados à privacidade eles são muito mais... Eles são diferentes daqueles que a Europa enfrenta ou então a América do Norte enfrenta, especialmente pelo regime político lá estabelecido. Então, a imposição de uma tecnologia de controle social mais próximo, do ponto de vista de uma análise jurídica em relação à liberdade, às liberdades civis, o impacto é muito mais no Ocidente, na discussão jurídica, porque ela já tem instrumentos consolidados de proteção à liberdade e à proteção individual de dados e da privacidade, que estão muito mais consolidados em relação à discussão que nós temos lá na China, né? Em função, volto a dizer, do regime lá estabelecido, político, né? Mas essa semana eu vi não, já tem algum tempo, umas 2 semanas mais ou menos, eu vi uma manifestação do advogado-geral dos Estados Unidos, o advogado da União, né, dos Estados Unidos, que diz o seguinte, abre aspas, os governos tendem a ter grande apetite quando se falam de dados, fecham aspas. Isso é uma grande verdade. Então, quando o principal instrumento que nós vamos ter hoje, além, obviamente, das questões médicas para tentar diminuir cargas virais, vacina, remédios, nós temos uma questão relacionada ao controle biopolítico das pessoas, né? O nível de circulação dos indivíduos, né? Políticas sociais relacionadas a como buscar medir o nível de mobilização dessas pessoas, né? O direcionamento de recursos econômicos que são estrangulados de outras áreas e enviados diretamente para o gasto em tecnologia, para operacionalizar todos esses instrumentos, né, de controle. Todos esses elementos vão nos colocar em uma nova realidade, a fim de que nós tenhamos, ao invés de uma lenta implementação desses instrumentos de coleta de dados, uma rápida busca de informações para combater, obviamente, o coronavírus de uma maneira mais rápida, né? Já se disse, e essa é uma frase bastante comum, bastante famosa até, né, de que os dados são o novo petróleo. Obviamente, né? Os dados são o novo petróleo da atualidade. E talvez a busca por esses dados agora, numa situação emergencial que nós estamos vivendo, ela é talvez uma caça ao tesouro muito mais voraz do que se pensa. O grande problema e talvez a gente pode pensar aí no debate para depois dessa fala, talvez nas perguntas, né? São 2 pontos, talvez, ao meu ver, que são de grande relevância. Primeiro como conciliar segurança sanitária e privacidade nos moldes ocidentais que nós estamos acostumados a viver, né? Como buscar uma máxima efetividade dessa segurança sanitária, a busca, talvez, de instrumentos que possam diminuir a contaminação e permitir que haja um retorno, abre aspas, à normalidade, que é o que tanto buscamos, e, ao mesmo tempo, de como que os direitos civis relacionados à privacidade podem ser preservados. Esse é o meio termo em uma situação a se tentar resolver. E a grande questão, talvez, que surge é para além do coronavírus, ou seja, esses dados que estão sendo coletados em massa, e nós temos exemplos de vários países que têm uma coleta, inclusive, o que consideraríamos em outras circunstâncias invasiva, né, por coletar dados não necessariamente anonimizados, como bem o professor trouxe, mas nessas circunstâncias, o que esses dados podem se tornar depois? Então, por exemplo, poderá haver um controle social em relação aos indivíduos para uma política antimigratória, por exemplo, para países que têm esses problemas, como os Estados Unidos e uma parte da Europa, né, para identificar as pessoas que estão ilegais, de repente criar uma comunicação com o sistema de polícia local e buscar uma forma de tratamento desses indivíduos, né?
Ou ainda, esse monitoramento que hoje é feito de maneira remota das pessoas, será que de fato ele vai acabar depois de passada toda essa pandemia? Ou os instrumentos de controle social vão aumentar, né? Ao ponto de que os indivíduos eles vão estar sendo colocados numa situação de verdadeira violação de privacidade constante. Talvez aquilo que pensou um certo autor, como o George Agamben, que diz que é uma forma de estado de exceção permanente. Ou seja, a invasão da coleta de dados da nossa privacidade vai se tornar não uma exceção, mas uma regra. E, acima de tudo, além de uma questão de Estado, né, de o Estado estar nos controlando 100% ao tempo todo, porque ele tem todas as nossas informações de saúde e localização, ao mesmo tempo, o uso dessa tecnologia ou dessas informações para os fins privados. Se hoje a gente já sabe que existem instrumentos como o Google, por exemplo, dentre outros, Facebook, etc., que inclusive já houve discussões sérias nos Estados Unidos, por exemplo, sobre coleta de informações e tratamento e repasse de dados a outras empresas privadas, até que ponto haverá uma segurança social de que esses dados não possam ser utilizados, por exemplo, para fins econômicos. E, por exemplo, pensando aqui em situações como seguros de saúde, ou ainda pensando em situações como planos de saúde, enfim, farmácias, enfim, situações que vão, de uma certa maneira, se mostrar bastante invasivas e vão promover uma outra forma de controle social, que não é mais o Estado pensando em políticas públicas, né? Mas essencialmente, do uso dessas informações como instrumento de reprodução de um capitalismo enviesado por uma política de uso de dados aí compartilhados de forma que hoje entendemos ilegal, né, irregular. Mas eu acho que nós temos muitas discussões para tratar e essas são algumas reflexões iniciais. Eu penso que nós podemos aprofundar isso no debate. Tá bom? Agradeço mais uma vez por essa apresentação inicial e de estar com todos vocês aqui. Maravilha, Daniel. Eu vou voltar a palavra para o Cláudio, mas antes eu queria fazer uma provocação, na realidade, uma reflexão. Vocês tocaram em alguns pontos interessantes e eu vou querer focar, eu queria que a gente debatesse um pouquinho, especificamente, a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Nós temos uma lei que teve a sua vigência adiada, na realidade, ela era previsto, né, que nós tivéssemos, inclusive o Cláudio falou um pouquinho disso, da necessidade de nós termos um aparato regulatório específico sobre proteção de dados, e me parece que quando vem essa pandemia e nós estamos diante dessa realidade, em vez de nós acelerarmos a plena eficácia da Lei Geral de Proteção de Dados, nós resolvemos adiar. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês se é uma opção legislativa. É óbvio que o legislativo ele tem atuado de maneira bastante intensa, né, aprovando medidas de amparo social, de amparo econômico às empresas, à sociedade, à população como um todo, mas será que não havia espaço neste momento para, aproveitando esse problema, essa insegurança jurídica, avançar na discussão em relação a isso, né? Será que não faz mais falta uma autoridade nacional de proteção de dados, justamente pensando no pós-pandemia, né? E aí a gente pode pensar no depois. Como é que isso vai ser gerenciado, né? Qual é o futuro ou para onde vão esses dados que estão sendo coletados hoje em dia, né, num período de exceção, mas que aparentemente vai acabar uma hora, né? E o perigo de a exceção se tornar regra. Então, queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa opção legislativa de adiamento, né, da questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Cláudio, pode começar. O microfone, Cláudio. O microfone está desligado. Está desligado ainda.
E agora? Agora, perfeito. Agora tá na linha do que o Daniel vinha falando. Essa preocupação, e acho que a fala do Daniel é muito importante, porque eu coloquei o contexto do problema e ele apontou lá na frente onde é que isso vai estourar, né? Qual é a consequência imediata disso? Ele fala nos seguros. Nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, desde 2018, uma seguradora chamada John Hancock já não vende seguros que não sejam os que eles chamam de planos interativos. Sabe como é o plano interativo? Um Fitbitzinho no pulso, um aparelho que meça, né, que monitore a saúde do sujeito. Eu não tenho nenhum problema em relação... Isso é um modelo de negócio. É válido, vai ser sujeito aos testes de proporcionalidade, constitucionalidade da jurisdição onde ele estiver colocado. E essas cláusulas contratuais vão estar sujeitas a algum controle jurídico. Não tenho medo nenhum disso. Mas isso precisa ser feito com muita transparência. E, por exemplo, aqui, a pergunta a que dados essa seguradora tem de mim não pode ficar sem resposta. Esse modelo de negócio é esse. Se o modelo de negócio é esse, você tem que saber quais e de que forma a seguradora teve acesso aos seus dados. Transfere para cá no Brasil e vamos ver para onde vão parar os nossos CPFs de farmácia. Né? Você vai chegar, mas claramente, tanto é que a LGPD tentou, né, impedir isso, impedindo a comercialização de dados para a saúde, embora tenha ido e voltado a isso alguma vez. Eu disse no começo que a gente estava tratando com um modelo, com intervenções jurídicas a cada hora, né? Para não ficar passando por mentiroso, para inclusive confirmar o que eu disse aqui, quando a gente começou a falar, na hora que a gente começou a falar, saiu a medida provisória prorrogando de fato a LGPD para 3 de maio do ano passado. Eu, inclusive, coloquei aí no grupo onde estamos nós, Gustavo, Rabai, Bruno e Daniel, porque para a gente ter noção, primeiro, mas assim, já é a próxima intervenção e agora, já nesse momento aqui, na hora que a gente começou, não, mas nesse momento já a prorrogação é definitiva, é uma medida provisória, inclusive era um instrumento que todo mundo desconfiava que ia ser utilizado pelo governo. Uma canetada só, né, para sem necessidade de muito mais discussão legislativa, prorrogar a LGPD para daqui a um ano. Então nós temos exatamente agora um ano para a vigência da LGPD. E eu dizer, transfere esse modelo aqui para o Brasil e você vê o CPF na farmácia vai servir para quê? Porque se não há uma limitação à comercialização desses dados que a gente dá na farmácia e não sabe para onde vai, Bruno, daqui a pouco a empresa de seguro de saúde, você vai precisar, vai atrás de contratar o seguro de saúde e ela vai dizer, não, de Bruno não. Tá doido? Não vou pegar uma bomba chiando dessa não. O Bruno está comprando remédio contra pressão 3 vezes por semana. Esse camarada aqui vai botar aqui dentro e ele vai estourar. Vai ser um negócio terrível. Nega a contratação. Essa contratação, por exemplo, com caráter discriminatório no uso de dados, ela vem expressamente vedada, né, pela Lei Geral de Proteção de Dados. Mas é uma construção que a gente precisava estar fazendo agora. Né? Esse adiamento, havia uma outra hipótese de prorrogação até janeiro e sanções em agosto. Né? O adiamento agora, eu acho que de todo não é ruim, Bruno, porque ela põe fim a uma especulação que eu acho que perdia muito tempo. Estava todo mundo perdendo muito tempo especulando. Cadê? O Senado vota? A Câmara quando é que vota? O presidente vai vetar? Então, agora acho que a gente tem uma data aí. As empresas, por incrível, as instituições, para não dizer só em setor privado, porque eu sou o exemplo, eu estou envolvido em diversos processos de conformidade de poder público com a LGPD, além de iniciativa privada também. Então, isso aqui é um bom sinal. Isso significa dizer que é possível que as empresas privadas e as instituições públicas já tenham percebido o que você disse, o que o Daniel apontava, que nessa economia onde dados são a commodity principal, o economista diz que são o novo petróleo, né, Daniel? Eu discordo porque petróleo acaba. A reserva de petróleo é finita. E os dados é o contrário. A gente cada dia produz talvez uma quantidade maior do que no dia anterior. Né? Então ele tem a parcela de commodity econômica que o petróleo tem. Acho que já tem a importância, não tem a importância, talvez a importância geopolítica que uma commodity como o petróleo tem, mas é renovável, o diabo do dado é renovável. Quanto mais você tem, mais você produz e se extrai riqueza disso. Né? Então, nesse aspecto, a gente precisa entender que essa sociedade que gira em torno de mais esta commodity importante, precisa se acostumar a entender de onde é que vem valor, de uma forma bem prática,
o sujeito precisa entender que na hora que o CPF dele vai para a farmácia e ele tem um desconto, alguma coisa aconteceu nessa operação. Alguma coisa nessa operação aconteceu porque esse desconto não é normal, esse desconto não é natural. Esse desconto vem de um conhecimento agregado que a empresa vai ter a respeito, a empresa ou a instituição pública vai ter a respeito dele, que pode fazer parte de um modelo de negócio legítimo, desde que haja transparência. E como a gente não tem a cultura, não tem transparência, não tem cultura disso, né? Não adianta você publicar 1000 infográficos de como esse dado vai ser sujeito na hora, não tem essa consciência. Então, e o processo de conscientização, Bruno, passa pela agência. Passa pela agência. Nós já temos aí alguns conselheiros do Conselho Nacional de Proteção de Dados nomeados e atuando. Acho que é gente que vem fazendo um ótimo trabalho de divulgação, porque são pessoas muito atuantes em termos de disseminação de conhecimento e proteção de dados pessoais. Acho sim que a agência, por opção legislativa, poderia já estar funcionando, ainda que decidisse mesmo não aplicar as multas, e num período como esse, por exemplo, claramente as multas poderiam ser suspensas, porque nós estaríamos agora o quê? Nós estamos em maio, abril, junho, estaríamos há 4 meses da vigência plena, com tudo, né, da LGPD, no momento de absoluta exceção. Não fazia sentido que essa agência aplicasse as multas agora. Mas faria sentido que ela estivesse ali. Um regulador, Bruninho, como a gente não tem a cultura no Brasil, o regulador tem esse vetor. O regulador tem esse vetor de educar, de construir, de ir na empresa e de editar resoluções, de trabalhar a parte de divulgação. Então, acho que a gente perdeu realmente uma grande oportunidade. Não vamos perder, assim, não adianta também, assim, digamos, o desespero, porque já há, primeiro, do mercado, já há uma sinalização clara, porque tem muitos projetos em conformidade. Talvez tenha diminuído a velocidade agora. Eu, por exemplo, senti que algumas empresas tinham alocado alguns recursos que já não vão poder ser alocados nesse momento. A proteção de dados é absolutamente compreensível. Isso não tem desespero, nem tem retrocesso nisso, não. Instituições públicas, da mesma forma, estão tentando refazer, né, a forma de trabalhar. E o próprio governo federal. Por mais que seja difícil para o governo federal tratar disso, mas hoje, por exemplo, de novo, outro instrumento jurídico de hoje. Hoje foi publicada a Estratégia de Governo Digital do Brasil. Hoje, pela manhã, sai no Diário Oficial. Na Estratégia de Governo Digital no Brasil, ponto 10.1, os objetivos das iniciativas 10.1 e 10.2 têm a ver com proteção de dados pessoais. Então, o governo não está fugindo dessa questão, não. Nem as instituições privadas estão fugindo, não. Poderíamos ter implementado, né, a agência, e ela está trabalhando nesse momento aqui. Mas agora acho que pelo menos a gente já tem uma data, né, para começar a reprogramar. Perfeito, Daniel. Eu sigo na linha do professor, né? Eu penso que eu vejo de duas formas, né? Primeiramente, a questão econômica. Obviamente que essa prorrogação ela é mais do que necessária, porque as empresas estão com dificuldade de manter as suas funcionalidades, né? Então, assim, se programar para construir um plano de adequação à LGPD poderia ser um problema muito grande. Isso poderia colocá-la em risco, né? Aquela famosa questão das leis que são ineficazes, ou seja, a lei ela se coloca, mas ela não é implementada, né? Algo muito parecido que nós tivemos, falando aqui do compliance, com a lei anticorrupção, né? De que ela foi implementada lá atrás e ela ficou uma espécie de um vácuo social, né? Nem jurídico, porque ela estava vigente, né? Mas ela ficou uma espécie de um vácuo aí, sem aplicabilidade, e aí decorreu, obviamente, a Lava Jato impulsionou muito isso. Então, ela foi, vamos dizer assim, pegando, vamos dizer assim, de uma maneira mais gradual, e hoje é uma realidade. Então, assim, existem aspectos econômicos que forçam, de uma certa maneira, a que essa lei possa ser jogada lá para frente, como foi o caso. Mas eu penso, por um outro lado, de que, assim, comungo do entendimento do professor, de que nós estamos perdendo uma oportunidade de discutir isso de uma maneira mais séria, né? As empresas que estavam se preparando e buscando sua adequação, muitas delas abriram mão em função das questões que foram colocadas. Algumas enxergam isso, acabam enxergando como um custo, e nessas circunstâncias que hoje estamos, muito mais, né? É o primeiro da lista a ser cortado, até porque a lei não está vigente, mas um aprendizado do ponto de vista
de governo, de políticas públicas e do ponto de vista de adequação às estratégias e ao modelo trazido pela LGPD. Porque é justamente num momento de crise como essa que nós vamos aprender de que a privacidade vale, né? E de que ela precisa ser preservada. E de que existem instrumentos legais para poder permitir de que dados sejam coletados sem que haja uma intrusão, uma invasão no rol de direitos à privacidade que ele tem. Então, talvez, e esse caminho foi muito bem observado pelo professor, a efetividade, pelo menos um funcionamento mais robusto por parte da Agência Nacional, poderia construir uma espécie de uma cultura de privacidade, né? De forma a propiciar de que, quando ela de fato vier a entrar em vigor, nós tenhamos um cenário, vamos dizer assim, um pouco mais acomodado, um pouco mais absorvido daqueles elementos trazidos pela lei e que depois podem ser utilizados pelas empresas e pela área pública, né? Mas ainda acredito que essa suspensão, esse adiamento, ele é importante em função de que a vida parou, né? Durante pelo menos esses 2 meses, e tudo indica do que mais algum tempo daqui em diante. Perfeito, Daniel. Eu vou pedir licença aos 2 professores, o Cláudio e o Daniel, e eu queria convidar a professora Laura Echeverria, que é nossa mais nova mestre no programa de pós-graduação em Direito aqui da Unimar. E por que eu faço esse convite, né? Acho que esse evento é um evento bastante interessante, que a gente consegue fazer uma interlocução direta da graduação com a pós-graduação, né? O Daniel é professor da casa, o Cláudio fica já convidado a vir a Marília em breve para conhecer pessoalmente as nossas instalações. E na Unimar a gente consegue ter todos os níveis de formação de um profissional na área jurídica. Nós temos graduação, nós temos pós-graduação lato sensu, nós temos mestrado, nós temos doutorado e nós temos estágio pós-doutoral. Então, e é interessante que nós temos aqui no grupo de espectadores aqui, alunos da pós-graduação, alunos do mestrado, do doutorado, alunos da graduação, e é interessante a gente abrir a fala para uma mestranda, né, que acaba de defender a sua dissertação de mestrado. Inclusive o Gustavo participou da banca dela, né, como membro avaliador externo, e ela tratou justamente sobre a LGPD, né, ela tratou sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Me parece que com um enfoque um pouco mais no direito do consumidor, mas trabalhou a Lei Geral de Proteção de Dados, orientada pela professora Valquíria, né, professora do programa de pós-graduação. Então, eu queria que a Laura, rapidamente, ela pudesse falar um pouco sobre as impressões que ela tem em relação a essa discussão que se coloca como pauta do dia, né, pauta da hora, na realidade, porque, como o professor Cláudio disse, o adiamento da vigência da LGPD foi decidido oficialmente por uma MP recém-promulgada. Então, eu queria passar para a Laura. Satisfação ter aqui, parabenizar pela tua conquista, né, a mais nova mestre aí, e você tem a palavra. Obrigada, professor. Obrigada. Boa noite a todos. Uma honra estar aqui com vocês, com todos os professores aqui da casa, os alunos, colegas. Obrigada. Na verdade, a minha dissertação, ela tratou, sim, da Lei Geral de Proteção de Dados num aspecto mais prático. Eu fiz, na verdade, uma comparação entre a lei já em vigência na Europa, o regulamento europeu, que, na verdade, foi a normativa que inspirou a nossa Lei de Proteção de Dados, as alterações da proteção de dados da nossa lei. Tratei também da questão da prorrogação da vigência, lógico que sem saber da nossa medida provisória de hoje, né? Mas o que aconteceu? Eu realizei esse enfoque mais prático justamente porque eu quis demonstrar de que como é necessário que essa lei entrasse em vigor para que a gente conseguisse criar uma consciência crítica necessária de que os dados realmente são importantes e que a gente percebesse como os nossos dados são capturados e monitorados
das maneiras mais sutis possíveis. Isso a Europa detectou, graças ao regulamento que já é em vigência, e eu coloquei lá vários exemplos, né? Mas citei exemplos brasileiros também, porque mesmo sem a nossa lei de proteção de dados, a gente tem a nossa lei de marco civil da internet, que também faz um pouco essa proteção dos dados pessoais, e o nosso Código de Defesa do Consumidor. Um deles que eu falei lá, a questão da neutralidade na rede. Em princípio, nós temos que usar a rede de internet, né, de maneira neutra, não deve haver discriminação entre os usuários. Ocorre que no Brasil foi detectado, ou até vou citar aqui o nome da empresa, porque o processo é público, que a empresa Decolar estava realizando processos discriminatórios na rede, sem os consumidores saberem. O que ela fazia? Ela localizava o IP da máquina, via em que região aquela máquina estava fazendo a pesquisa de preço daquele pacote turístico e aplicava preços diferentes. Se a região fosse uma região assim, de alto poder aquisitivo, o pacote seria maior do que o IP da máquina que tivesse numa região de menos poder aquisitivo, né? Outra questão que tratei também, a questão dos dispositivos de namoro. A Noruega, lá, a Autoridade de Proteção de Dados norueguesa, percebeu que esses sites, aplicativos de namoro, na verdade, estava fazendo um monitoramento e rastreamento ali das pessoas que estavam no aplicativo e vendendo esses dados. Que dados seriam esses? O IP da máquina, quais seriam as preferências daquela pessoa, né, alguns dados pessoais sensíveis, sem o consentimento dos usuários. Então, essa foi, na verdade, a grande problemática que eu trouxe, né, também falei um pouquinho sobre a questão da medida provisória, que houve 954, que a ministra Rosa Weber, inclusive, suspendeu a eficácia, né, em decorrência de que percebeu que, o que diz essa medida provisória? Justamente dizendo que as empresas de telefonia teriam que compartilhar os nossos dados, nome, número de telefone, para a Fundação IBGE, nesse momento de pandemia. A ministra Rosa Weber entendeu que não poderia, que isso violaria garantias constitucionais, além de trazer prejuízos irremediáveis às centenas de milhões de usuários, né? Então, foi mais ou menos isso que eu falei, e também estou aqui, aberta a discussões. Obrigada, professor. Para terminar, professor Bruno, o senhor foi um dos inspiradores dessa minha dissertação. Um evento que eu participei da professora Valquíria, o senhor participou da banca ali, do artigo que eu estava apresentando, não sei se o senhor se lembra, e o senhor fez para mim uma pergunta. O senhor disse assim, será que essa legislação é necessária? O senhor disse isso para mim. Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, falei, meu Deus, eu tenho que provar para ele que é necessário. Por isso, trabalhei essa problemática prática, né? Por isso que eu fiz isso, para saber realmente da necessidade de uma lei específica, sendo que o Brasil já é um país que tem tantas leis. Obrigado, Laura. Eu sempre faço essa reflexão, e é bem interessante, e vai, assim, ao encontro do que o Cláudio e o Daniel mencionaram, acho que foi o Cláudio que mencionou mais especificamente, o fato de nós estarmos tratando de algo que é maior do que a legislação em si. É algo que é cultural. Nós estamos falando de uma cultura de proteção de dados e de uma cultura de privacidade, né? E nós não conseguimos mudar a cultura com uma canetada, né? Seja ela uma canetada do legislativo ou do judiciário. E é nesse aspecto, né? Eu estou separando aqui alguns pontos, algumas observações. O Cláudio já foi respondendo algumas coisas, mas antes de entrar nas questões que estão colocando aqui no chat, eu queria levantar uma questão e trazendo já para a nossa abordagem, vamos dizer assim, mais prática e mais vizinha à nossa casa, né? Que é o que vem acontecendo no estado de São Paulo. E aí eu pergunto inicialmente agora para o Daniel, que vive a realidade, e o Cláudio também pode nos dar como isso está sendo processado, gerenciado em outros estados, mas o estado de São Paulo vem adotando um posicionamento cada vez mais restritivo, né? Talvez as discussões sobre a utilização de dados coletados por empresas de telefonia com fins de limitar, né, a mobilidade social nesse momento
tenha ganhado bastante força a partir dos decretos expedidos pelo governo do estado de São Paulo, né? E a gente vem conversando muito sobre a legalidade desses decretos, né? A legalidade dessa sobreposição, talvez, de competências que os estados têm em relação aos municípios, né? Determinando realmente a forma como se dá essa mobilidade social. Em alguns municípios do estado de São Paulo, instaladas barricadas, barreiras nas entradas e nas saídas das cidades, né, impedindo pessoas de se movimentarem, né, ou limitando ao máximo essa movimentação. Então, a pergunta que eu faço para o Daniel é justamente em relação à legalidade ou ilegalidade desse controle nesse âmbito que nós estamos verificando, especialmente aqui no estado de São Paulo, que me parece ser sui generis. Parece que em Pernambuco, né, também nós temos algo bastante semelhante, né? Então, Daniel, eu queria te passar a palavra e depois eu passo para o Cláudio. Tá joia. A realidade daqui de São Paulo, a nossa discussão, ela é hoje uma discussão mais centrada na discussão, no ponto de uso de redes de celulares, né, de telefonia, para localizar aglomerações. Esse é o grande sistema que se tem utilizado aqui, né? Que, na verdade, é uma porta, uma abertura, né, vamos dizer assim, para sistemas muito mais sofisticados. Se nós vamos pegar o que vem acontecendo na Ásia, na China em especial, ou mesmo na Europa, essa tecnologia ainda é bastante rudimentar, né? Lá, por exemplo, nós podemos encontrar drones que identificam um indivíduo e conseguem, inclusive, fazer o controle de temperatura dessa pessoa, uso de dados de cartões de crédito para identificar a mobilização dessas pessoas, scanners colocados em locais públicos para tentar identificar a temperatura das pessoas, né? O uso de aplicativos em celulares que barram o ingresso do indivíduo em determinados locais, mensagens de celulares que avisam quando a pessoa pode ou não pode sair de casa. Enfim, nós temos uma série de situações, inclusive formas de compartilhamento de dados, como nós temos o caso mexicano, Uber, que compartilhou dados dos usuários durante a pandemia, de uma certa maneira demonstrando de que o isolamento que fora proposto não foi observado, né? Então, assim, todos esses elementos que vêm a apresentar para nós de que essa discussão no Brasil está começando, né? E o Estado de São Paulo, vou falar da nossa realidade, nós acabamos tendo aí uma espécie de enfrentamento com a decisão recente relacionada à medida provisória e o compartilhamento de dados entre IBGE e as redes de telefonia, né? Mas eu ainda acredito que esse modelo de vigilância, ele é a porta aberta para outros modelos muito mais complexos, né? E que podem colocar a privacidade em uma situação de cheque muito mais latente. Então, assim, do ponto de vista jurídico, por exemplo, se nós formos falar de algumas discussões que têm acontecido, eu poderia citar algumas, né, que poderiam surgir a partir do uso indiscriminado dessas tecnologias. Bom, o primeiro deles é a questão da privacidade, essencialmente do que fazer com a privacidade de dados dos indivíduos. Mas nós temos uma discussão relacionada ao direito de ir e vir, essencialmente, né? Será que as pessoas têm o direito de serem monitoradas, sendo que esse é um direito constitucional, vamos dizer, bastante amplo, apesar de não absoluto, mas bastante amplo, né? Nós temos um problema que é do compartilhamento das informações de dados que podem ser utilizados para outros fins, como aqui a gente já mencionou, né? Até mesmo para a polícia, e isso pode ser um grande estímulo a esse apetite de dados, de tentar localizar onde estão essas pessoas. Mas, por exemplo, temos casos na Rússia de que identificam que as pessoas que localizadas, elas são reconduzidas às suas residências como se fosse um toque de recolher da guerra, né? Por exemplo, nós temos questões na Coreia do Sul, se nós formos levantar, nós temos situações de cyberbullying, porque como os aplicativos acabam
identificando as pessoas que estão contaminadas, inclusive de forma sorrateira, até mesmo por hackers, eles conseguem obter essas informações e começam, vamos dizer, nas próprias redes sociais, dizer, enfim, discriminar esse indivíduo porque ele está contaminado, né? E recriminar sobre suas condutas. Não está muito longe do que aconteceu no Brasil, no caso recente que nós tivemos, caso a blogueira Pugliese, né? Que sofreu uma séria recriminação social porque estava fazendo uma festa na sua casa em tempos de pandemia, né? Uma outra questão que a gente poderia pensar também, obviamente não estou trazendo respostas porque são elementos para o futuro, mas são questões relacionadas, inclusive, à criminalização do doente, né? Ou seja, desse indivíduo, como já acontece em algumas situações, em alguns países, que se o indivíduo for visto na rua, ele pode sofrer uma multa, em outros casos, ele pode ser submetido até à prisão. Então, talvez nós temos uma transformação de um novo direito penal do inimigo aí. O inimigo não há mais um inimigo público que é humilhante ou que tem um comportamento moral reprovável, mas é um indivíduo que tem uma saúde que foi afetada por algo que não está no controle dele, né? Afinal de contas, a pandemia pode atingir a doença, né? Pode atingir qualquer um de nós. Então, nós temos uma reversão e um novo olhar sobre os valores que muito demonstrou disso, direito penal de contenção, né? Um novo olhar sobre as políticas de controle social dos indivíduos. Talvez nunca esteve tão longe aquela literatura do Michel Foucault sobre a biopolítica. O Estado tem de se organizar e construir instrumentos para poder promover um controle social cada vez mais efetivo. E talvez uma das portas seja essa, né? O uso da privacidade dos dados para poder promover um controle maior sobre os indivíduos. Daniel, obrigado. Eu vou passar a palavra para o Cláudio e antes eu já vou aproveitar e emendar 2 comentários que eu vi aqui no chat da gente. Um do professor Lorival de Oliveira, né, nosso querido professor aqui do programa de pós-graduação, muito ligado às questões trabalhistas. E o professor Lorival fala um pouco de um Estado que não existe mais, né? Porque eu acho que a crise do Covid, né, a pandemia que nós estamos vivendo, ela passa também por uma reestruturação de Estado. Que Estado é esse que nós estamos falando e que Estado nós teremos pós-pandemia, né? Me parece que o Estado neoliberal já não é mais suficiente, né, para atender os anseios de uma sociedade que precisa de um Estado muito mais forte, muito mais interventor. Então, eu já vou lançar aqui essa discussão sobre essa questão de um Estado que não existe mais, né? E, obviamente, a gente conclama ao Estado, né, políticas de proteção de dados, mas que Estado é esse, né? E o padre Clécio Ribeiro, que é aluno da graduação, aluno do primeiro termo da graduação, primeiro período, né, começando agora na graduação em Direito, ele fala um pouco sobre um perigo de uma crise de liberdade. Será que nós estamos à margem ou estamos à beira de uma crise realmente de liberdade civil, né? E ele faz um outro questionamento se existe um prazo de validade para a utilização de tudo isso que está sendo coletado. Então, eu faço essas reflexões e já passo para o Cláudio para ele se manifestar. Sem aula. Pronto, cheguei? Eu estava olhando o chat com pena, viu, Bruno? Porque a quantidade de questionamento interessante que está colocando aqui, mas infelizmente a gente não tem esses 2 dias, que seria o interessante. Mas a pergunta do Lorival tinha me chamado a atenção. Eu respondi aí o padre, no chat tem, mas eu vou fazer um comentáriozinho rápido a esse respeito. A minha tese de doutoramento lá em Portugal, que ainda está por defender, o projeto, que equivale o que seria, como é o nome aqui, rapaz? A qualificação, né?
foi avaliado por um imortal. Olha, eu tive a sorte de ser avaliado por um imortal. Não sei até que ponto isso é bom, né? Ele vai sobreviver à minha tese. Que é o professor Joaquim Falcão, que é pernambucano, aqui de Recife, mas é radicado no Rio de Janeiro há muito tempo, é o diretor da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Eles convidaram o professor Joaquim Falcão para fazer a avaliação do projeto de tese lá em Lisboa, no ano passado. E eu levei um puxão de orelha do professor Joaquim Falcão, porque eu estou trabalhando com medidas coercitivas automatizadas. Esse é o âmbito do trabalho de doutoramento. E aí faltava um capítulo e faltava eu falar um pouco da China. E ele disse, como é que está seu mandarim? Está fluente? Não? Você consegue ler direitinho, se comunicar em mandarim? E eu, evidentemente, não tenho essa habilidade. Ele disse, olha, porque se você não souber, você não vai ter bibliografia de discussão, não vai ter colaboração fácil para entender o que está acontecendo na China. E aí colocou uma série de dificuldades. Tinha toda a razão, porque esse material realmente é muito difícil de acessar. O que a gente tem é por relatos. Eu colaboro com uma colega chinesa, por exemplo, que colabora comigo, mas na hora de publicar não pode aparecer, o nome dela não pode surgir, tá certo? Para vocês terem ideia de que o que vocês comentavam aqui, acho que o Lorival mesmo comentava isso, Suelen, Marcelo comentava lá em cima, é um modelo cultural realmente diferente. Eu não quero fazer juízo de valor, mas a gente vem de uma tradição de direitos fundamentais que não vai incorporar isso. A não ser, Marcelo, esse era o meu medo, que eu imaginava que o Ocidente poderia ser vítima de alguns dos sucessos da China, tá certo? E imaginava que isso poderia vir na vigilância para efeito de segurança pública. Se a gente hoje medir os índices de sucesso de segurança pública na China com os que a gente tem, por exemplo, nas nossas capitais, para não ficar muito distante e não falar do que eu não sei do Brasil. Recife, João Pessoa, Fortaleza, Salvador, o lugar Natal. Se a gente comparar esses níveis de violência, é assustador e seria muito sedutor a gente partir para um caminho mais simples, de uma vigilância mais ostensiva, como era a China. Imaginava que seria na segurança pública, de repente não foi. Essa pandemia talvez tenha mostrado a gente que o jeito da China se impor como modelo de vigilância, com todas as causas que o Daniel levantou e desenhou aí, pode ser uma situação de saúde pública, porque realmente o controle que conseguiram, em troca, Marcelo, daquilo, né, isso é um trade-off. Eu não concordo com esse trade-off, não acho razoável, mas é muito sedutor. Você pega autoridades públicas de controle sanitário agora, desesperadas sem poder fechar a fronteira, desesperadas sem poder controlar o fluxo de vírus como esse, e não poder aplicar essas medidas é muito complicado. Então, eu acho que a gente ainda corre o risco, não como eu imaginava, né, na segurança pública, mas via padrões de controle sanitário, a gente ainda corre o risco de ceder aí, em alguma medida a forma que a China e os países asiáticos, de uma forma geral, agem nesse respeito. O cuidado, eu vou reforçar com outras palavras e talvez trazendo para vocês, ao conhecimento de vocês, um outro texto que foi publicado aí ao longo desses 15 dias, do queridinho hoje do futurismo, que é o Yuval Noah Harari, um historiador do futuro, né? É um raro historiador do futuro. E o Harari, num dos artigos recentes que publicou, esse acho que no Financial Times essa semana, sobre o mundo pós-Covid, ele ressalta de novo de outra forma o que o Daniel disse. O cuidado que a gente tem que ter agora não é em relação a saber se os dados devem ou não devem ser usados para a finalidade do controle sanitário, não. Aliás, isso aqui eu acho que a gente tem um consenso. Há aqui um consenso. Sim, devemos, precisamos. Esses dados estão aí, na medida em que eles forem úteis para a gente fazer um controle de uma ameaça à raça humana, porque é disso que nós estamos tratando, na medida em que eles são úteis para a gente fazer controle a uma ameaça à raça humana, a gente precisa fazer isso. O que nós não podemos fazer é de todo jeito. Porque Daniel enumerou aí uma série de motivos. Eu vou enumerar o motivo do Harari. Ele diz o seguinte: é muito difícil que um passo adiante na invasividade de direitos fundamentais, passado o momento de exceção em que ele foi necessário, que ele dê um passo atrás, retroceda e o mundo volte a ser do jeito que ele era. Isso significa dizer, Bruno, que o que a gente ceder agora, e a gente não tem 10 anos, nem tem 6 meses, a gente tem agora, teve essas 3 semanas para tomar decisões seríssimas. A ministra Rosa Weber teve aí 3 ou 4 dias para fazer o primeiro pronunciamento, talvez mais concreto, sobre o que é autodeterminação informativa.
E o Supremo Tribunal vai ter mais algumas semanas para fazer isso. E o governo de São Paulo teve 3 ou 4 dias para tentar desesperadamente encontrar uma forma de conter o avanço disso com alguma medida tecnológica. Não estou criticando intenção aqui, não. Mas o fato, e o historiador faz essa avaliação olhando para o futuro, mas medindo pelo passado. O que a gente abrir neste momento agora, o que a gente ceder nesse momento é o novo normal. Tá certo? Então a gente não volta de onde a gente for. E aqui é um perigo mesmo. O padre falou, há um perigo para as liberdades civis, há um risco. A gente tem formas de exercer esse controle de dados, que eu acho que eu volto a dizer, é um consenso. Precisamos usar isso. Mas há critério. Transparência, por exemplo. A gente precisa saber, vai utilizar, esses dados vão ser utilizados para alguma finalidade concorrencial? Tem alguma coisa que é para exercer contra o cidadão? Porque me parece que não. Isso é um exercício de cooperação absoluta entre governo, iniciativa privada e cidadão. Por que a gente não pode ter conhecimento aos instrumentos que estão sendo firmados nesse sentido? Transparência. Sem transparência, a gente não vai desenvolver a confiança que é necessária para dar os passos à frente aqui. Anonimização dos dados, sempre que for possível. Há situações em que os dados anonimizados não dão a mesma resposta. Eu entendo esse debate. Né? Mas sempre que for possível, anonimização. Segurança desses dados. Esses dados não podem ser guardados de qualquer jeito. Na medida provisória, por exemplo, na 954, que é a medida provisória do IBGE, que a Laura mencionou, e parabéns, viu, Laura? Ainda bem que defendeu hoje. Se tivesse demorado mais 48 horas, já tinha que fazer ajuste na dissertação de novo. Né? Verdade. Nessa decisão, havia a possibilidade do IBGE e as telecoms ajustarem um modelo de entrega de dados que podia ser até a rigor não ceder, sem um mínimo de segurança. Por que é que a gente, sabendo do valor desses dados, que a gente não estabelece um mecanismo de segurança que já existem nas normas brasileiras em relação a isso? A finalidade, para que isso? Não, o IBGE precisa fazer, precisa. As telecoms, inclusive, por força da Lei Geral de Telecomunicações, disponibiliza essa mesma base de dados que a gente está conversando agora para outras empresas. Mas o IBGE queria ir para a pesquisa amostral. A pesquisa amostral, nós estamos falando de 200 mil pessoas, não é de 150 milhões de cadastro. Então, os testes de proporcionalidade andam falhando nesse sentido. Então, se há o consenso de que a gente sim precisa e deve usar esses dados, nesse momento, para soluções, também há o consenso de que a gente precisa fazer isso com responsabilidade. Esses critérios, eles existem. Então, todos eles mais ou menos aí desenhados, e grandes estudiosos da sociedade civil e da academia no Brasil, ao longo dessas 3 semanas, deixaram esses critérios em infográficos visuais. Tá certo? Qual é o problema? A solução mais simples, de menos resistência, que dá menos trabalho, são as soluções mais parecidas com os modelos asiáticos. Porque essas são mais diretas, você não implementa muita coisa, muito grau de segurança. Algumas outras soluções, a solução que vai nos atender enquanto Ocidente, ela é, seguramente, garanto a vocês, dá muito mais trabalho. Estou colocando aqui no chat para vocês darem uma olhada em uma dessas últimas iniciativas, que é uma iniciativa conjunta entre a Apple e o Google, que é uma iniciativa para fazer contact tracing. Lembra daquela que eu falei sobre a gripe espanhola? O sujeito que ia lá e saber com quem a pessoa teve contato. Bom, Apple e Google querem fazer essa análise de contact tracing. A política ainda não está traduzida, gente, porque isso é de quarta-feira da semana passada. Tá? Então é muito pouco. O manual técnico de implementação tem 3 capítulos, cada capítulo tem 5 páginas. Certo? É muito no começo ainda mesmo, mas a ideia, em geral, é fazer troca de chaves de proximidade via Bluetooth. A primeira, os celulares vão passando perto, do mesmo jeito que você enxerga um dispositivo para se conectar, um mouse, uma televisão, um monitor, você enxergaria o outro celular que está próximo de você. Essas chaves iriam sendo trocadas ao longo do dia, dentro do celular, sem precisar tirar. Ao longo do dia, no outro dia, outra chave, essas chaves ficariam armazenadas. Ia se combinar uma forma das pessoas com essa chave darem o sinal ou ligarem essa chave no momento em que fossem contaminadas. E nesse momento da contaminação, todo mundo que tem o par com ele receberia a informação que passou perto de alguém com Covid-19. Tá certo? É uma solução que é muito, muito mais, digamos assim, privacy friendly, né? Muito mais amigável à privacidade. Tem gargalos, não há como em 15 dias esse projeto estar desenvolvido à maturidade, tá certo? Mas é muito mais privacy friendly.
E acho que é um dos caminhos que a gente precisa trilhar a partir de agora, porque para isso e para outras coisas, Bruno, porque parece que para essa próxima pandemia, quem estuda isso há mais tempo, e a gente precisa ouvir essas pessoas agora, nos dizem que essas contaminações virão em fases, né? Então, para essa fase de contaminação que a gente está vivendo agora para o Brasil, zero utilidade de contact tracing. Não adianta mais. O vírus ganhou nos 20 primeiros dias que ele estava circulando aqui. Nos 20 primeiros dias ele contaminou quem tinha que contaminar. Se houver uma nova onda, talvez a gente precise estar com esses instrumentos mais maduros. Por isso a necessidade da gente continuar, né, essa discussão e caminhar para uma solução que seja mais concreta. Nós estamos aguardando os testes chegarem ainda para poder distribuir a população, mais pensar em instrumentos mais sofisticados. Perfeito. Nós já estamos com 1h30 de debate. Como o Cláudio mencionou, nós chegamos a 160 espectadores aqui, né, participantes, e agora nós estamos com 149. E se a gente for debater tudo que está sendo comentado aqui, realmente a gente já está uns 2 dias. Então, eu vou pedir a compreensão. Algumas coisas, elas se correlacionam ao que já vem sendo falado, que já foi abordado pelos professores. Uma questão que foi levantada aqui, já encaminhando já para o final, eu coloquei o link aqui para a emissão de certificados, tá? E uma questão que foi falada aqui, acho que foi pelo... Deixa eu ver aqui, uma pessoa do Mackenzie, de São Paulo, que perguntou, João Franco, sobre o risco, né? Nós estamos num ano eleitoral, o Poder Judiciário ainda não se decidiu, o TSE não se decidiu se vai haver o adiamento ou não dessas eleições, alguns pronunciamentos no sentido de que, no sentido contrário, né, no sentido de manutenção das eleições para esse ano. Eu queria saber rapidamente dos professores como eles enxergam esse risco de utilização desses dados que estão sendo colhidos num período de exceção, né, num período excepcional, sendo utilizados de maneira indevida num período eleitoral. Professores, Cláudio, Daniel, vocês... Daniel, começa? Por favor, professor. Vai lá. Eu tinha respondido. Eu acho que era uma pergunta assim, meio off-topic, mas assim, totalmente a ver com o que a gente está trazendo aqui. O nosso reverendo tinha feito aquela pergunta e eu tinha respondido a ele que, por exemplo, na medida provisória do IBGE, existe um limite temporal. Esse limite temporal é essencial agora. Todo mundo que colhe dado para fazer processamento em tempo de emergência precisa dizer só enquanto durar a emergência. Depois eu descarto. Né? E qual é o problema hoje desse descarte, gente? De novo, a confiança. Quem é que vai fiscalizar o descarte? A sociedade civil está habilitada? Tá, pode fazer lá. Mas se tem um regulador, se o regulador está funcionando direitinho, a responsabilidade dessa fiscalização é do regulador e é dele que a gente cobra. Né? Veja só, lugares, e o Fernando, acho que é o Fernando que dizia aqui sobre a Cambridge Analytica, o escândalo de Brexit mais eleição de Trump, atuou num lugar onde tinha reguladores ultramaduros funcionando. E mesmo assim não conseguiram impedir que esses escândalos acontecessem. Né? Então, o IBGE tem, para esses dados de telefonia, tem uma limitação temporal na medida provisória. Ela não é uma limitação temporal objetiva. Ela diz enquanto durar a pandemia. Aqui deveria ter uma limitação temporal. 3 meses com reavaliação da situação, se não tiver, mais 3 meses, mas assim, que a gente soubesse em quanto tempo pode exigir do IBGE o apagamento, né, o descarte desses dados. Se não são tomados esses cuidados, Fernando e Gianfranco, se não são tomados esses cuidados de transparência, de descarte e de anonimização, principalmente os de segurança, esses dados podem vazar para uma finalidade comercial ou eleitoral. Nós temos alguns estudos no Brasil, e eu vou indicar para vocês aqui o de Marco Konopak, colega do ITS Brasil. Marco Konopak faz um estudo sobre o impacto do WhatsApp nas últimas eleições, né? Na eleição de Jair Bolsonaro no Brasil. Eu, particularmente, tenho só, e termino com isso, Bruno, eu só tenho uma restrição. Eu acho que o Analytics, o Cambridge Analytica usou uma ferramenta como o Facebook, que fazia perfilamento dessas notícias. Perfilamento significa dizer, tem 80 milhões de usuários na base de dados,
Cambridge Analytica tinha condição de prover uma dieta informacional personalizada para cada um dos 80 milhões de perfis. Bruno só ouvia o que a Cambridge Analytica achava que podia mudar a posição de Bruno. Rodrigo só recebia no feed coisas que a Cambridge Analytica entendia que poderiam mudar a posição de Rodrigo. A situação da gente no Brasil foi disparo em massa. Eu acho que aí já reduz muito a possibilidade da gente ter um impacto concreto, né, nas eleições. A gente é sempre tentado a imaginar, se você não joga com a verdade, se manda mentira, se é desonesto na disseminação, que isso tem algum impacto nas eleições. Mas a gente não consegue, cientificamente até hoje, metrificar nem o impacto da Cambridge Analytica, que usa perfilamento, muito menos o impacto no Brasil, que foi disparo em massa de WhatsApp, né? Mas, de todo jeito, podendo ou não podendo, tendo ou não tendo comprovação do resultado da eleição, o risco existe e a gente precisa estar muito atento a ele. Daniel? Bom, eu penso da mesma maneira. O risco, ele sempre existe, né? E, obviamente, se nós estamos falando que os dados, eles são a maior riqueza que nós podemos ter, e aí a experiência das últimas eleições, ela é verdadeira, não só no Brasil como nos Estados Unidos, certamente nós podemos ter aí um uso indevido dessas informações. Agora, com mais razão, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela pode servir como um instrumento de aprendizado e reaprendizado, desde que devidamente regulado pela agência, né? Então, eu penso que realmente nós estamos aí em uma situação, sim, de incerteza, mas, ao mesmo tempo, estamos buscando verdadeiramente um equilíbrio, né, de como garantir segurança com privacidade, né? E talvez essa é a grande chave do nosso debate. E o professor Cláudio mencionou 2 pontos que eu achei extremamente interessantes e que são verdadeiros, claro. Primeiro, a transparência, né? Não existe segurança sem transparência. E se o sol é o melhor desinfetante, né? Já se dizia. E, portanto, a transparência vai ser essencial para saber o que se faz com esses dados, né? Como vai ser o descarte desses dados. E, ao mesmo tempo, necessariamente nós vamos nos direcionar, e o Estado tem que se preparar com um investimento massivo na segurança de dados, né? De instrumentos que possam propiciar de que esses dados não sejam utilizados de uma maneira indevida, e isso demanda investimento, né? A grande questão é que nós vamos nos colocar de que forma estaremos na pós-pandemia. Até que ponto as nossas estruturas sociais, com uma crise econômica instalada, nós vamos ter condições de investir em tecnologia para protegermos da própria tecnologia, né? Ou seja, talvez esse é o desafio e talvez nosso pensamento pós-pandêmico. É assim que eu penso. Obrigado, Daniel. Bom, eu vou já caminhar para o nosso encerramento, né? Eu vou agradecer todos os presentes. Os comentários aqui são riquíssimos, né? Vários comentários que dariam outra palestra, outro debate de 1h30. Agradecer todos os professores que estiveram presentes, convidar aqui já o professor Ricardo Alonso, que é nosso professor aqui também do PGD, que já vai começar uma outra live junto com o professor Emerson Borges sobre grandes julgamentos da Suprema Corte norte-americana, né, e julgamentos do STF também, inicialmente da Suprema Corte, e falando também do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Então, começa às 9h15, eles gentilmente adiaram um pouquinho, atrasaram um pouco o início do debate deles, para que a gente pudesse se estender um pouquinho mais aqui até às 9h. Então, agradecer ao professor Ricardo, ao professor Emerson, e também convidar todos a que tiverem interesse. É muito legal os temas que são debatidos. Então, agradeço demais a todos. Vou passar a palavra de encerramento aí para o Cláudio e para o Daniel, se quiserem comentar alguma coisa. Agradecer, Cláudio, imensamente a sua disponibilidade, né? Já fica aqui feito o convite para, tão logo esse distanciamento social acabe, nós possamos trazer você aqui para a Unimar.
para brindar os nossos alunos aqui presencialmente. Agradecer ao Daniel também pela disponibilidade de sempre, né, um parceiro aí das aventuras, e sempre que tem tecnologia eu recorro ao Daniel. O Daniel é meu coringa em relação à tecnologia e aspectos jurídicos. Inclusive eu tenho alguns orientandos que trabalham no tema tecnologia, e aí eu já vou encostando no Daniel, né, Daniel, você vai estar presente aí na... Então, passa a palavra para o Cláudio e para o Daniel para as considerações finais. Obrigado, Bruno. Obrigado, Daniel, pela parceria, pelo bate-papo. E eu não sei se é a atividade de... Uma palavrinha final só no seguinte: não sei se é a atividade de sala de vocês, de alguma disciplina, ou se é simplesmente uma atividade... Não, uma atividade complementar. Pronto, atividade complementar. Mas eu ia do PPGD e da graduação. Pronto, eu ia cumprimentar porque, assim, eu acho que é um momento que a gente precisa, para não deixar a peteca cair de todo, e até por uma questão de saúde mental, né, a gente precisa continuar mexendo, contactando os alunos, e a participação aqui, o nível da participação dos alunos, que eu imagino também aqui tem colegas professores, profissionais, tem os meus colegas que estão convidados aqui, mas a gente precisa disso porque é uma situação que nós temos na universidade uma situação muito delicada, Bruno. A gente trabalha com aglomeração por natureza. A gente tem 30 pessoas dentro de uma sala. Então, o retorno para a gente é muito desafiador, porque como é que a gente vai retornar? Como é que a gente vai se aglomerar de novo 30 pessoas numa sala? Então, eu tenho tido pensado muito a esse respeito, e a gente precisa sedimentar o uso disso que a gente fez aqui hoje como uma alternativa de debate e construção de conhecimento. Porque, primeiro, a gente vai precisar. Depois a gente consegue fazer encontros como esse daqui, que presencialmente o custo seria muito alto e proibitivo. Muito obrigado pela oportunidade de novo e por compartilhar esses momentos aqui. Força! Obrigado, Paulo. Gostaria de agradecer mais uma vez a todos que assistiram aqui até esse momento. Mais de 150 pessoas, né? Quando que a gente pode, às vezes, reunir pessoas de tão diversas localidades, né? Para poder... participar de um evento desse, mas essencialmente eu gostaria de agradecer ao professor Cláudio pela parceria e pela gentileza, e gostaria de agradecer ao Bruno, né? Aliás, ao professor Cláudio, reitero os convites que já foram colocados aqui. Eu penso que será uma parceria que começa aqui e vai se estender, se Deus quiser, de forma mais rápida, de maneira presencial lá na Unimar, com os nossos alunos e professor, né? E eu que morei 24 anos na Paraíba, né? Então, é uma forma de eu me manter, de alguma maneira, conectado. Apesar de nascido em São Paulo, eu morei mais tempo da minha vida em João Pessoa do que na cidade de São Paulo, efetivamente. Então, sempre que eu puder fazer essa conexão Paraíba-São Paulo, a gente vai fazer. Honra minha, honra minha. Eu estive na Paraíba em janeiro, a terra é linda, e conheci alguns alunos lá também, embora esteja de férias. Então, né, por obra do professor Rabai, que infelizmente não está aqui, mas envio um grande abraço aos estudantes da Paraíba, que eu sei que também tem muita gente assistindo aqui essa nossa fala. Obrigado. Desejo uma boa noite a todos. E boa noite também a todos. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Tchau, até mais. Muito obrigado.